Ser cheio do Espírito Santo é você aceitar o Evangelho eterno. É você receber o sacerdócio de Cristo na sua vida. É você manter a sua vida com Deus. É permanecer obedecendo a palavra de Deus. Isso quer dizer, sem que Deus coloque a mão em cima de você. Isso é cheio do Espírito de Deus. Porque se Deus colocar a mão, toda vez que você fazer uma coisa, Deus colocar a mão, isso não é cheio do Espírito de Deus. Você está andando com um carrinho de mão, né? Andando no empurrão. Então o que é preciso fazer? Você tem que ser uma pessoa espontânea. Isso é cheio do Espírito de Deus. Aquela pessoa que está pronta para Deus, ao deitar ou levantar, ou ser chamado por Deus pela meio da noite, faça a obra de Deus e não reclame. O que reclamou, não fez. Para Deus, não fez. Veio uma prova, reclamou, para Deus, você não está aceitando a prova. Porque não aceitar a prova é ser inércio. Como disse Jó, eu recebo o bênção de Deus e não vou receber as provas. Então, de qualquer forma, temos que aceitar. Agora, fala, Senhor, tu sabe até quando teu filho aguenta, né? Só tenho certeza que o Senhor não vai colocar coisas nas minhas costas que eu não aguente carregar. Porque o Senhor é bom, diferente de Satanás, que joga lá com uma pedra de 2 toneladas em cima da pessoa e só dá uma olhada na pasta. Louvado seja Deus, né? Então a função de Satanás é isso, colocar o que nós não aguentamos carregar. Mas o nosso Deus é diferente, tá bom? Glórias a Deus. Louvado seja. Se somos abençoados, é porque deixamos as lamúrias desse mundo para obedecer Jesus. É heresia afirmar que, para ser cheio do Espírito Santo, precisa falar língua estranha. É heresia. Tá? Eu já achei agora porque ele falou língua estranha. É heresia. Tá? Então, não existe isso. Deus não precisa fazer você mostrar para todo mundo que você é cheio do Espírito Santo. Você está nos estudos, está aprendendo a palavra, está orando a Deus, está jejuando, está buscando o Senhor, está clamando a Deus, não reclama, sempre estará firme. Deus em primeiro lugar, segundo, as demais coisas serão acrescentadas. Aí você é cheio do Espírito Santo. Essa é uma forma que você prova para você mesmo que você é cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu gosto de, eu vou de carrinho de mão. Um dia eu estou lá em cima, um dia eu estou para baixo do chão, e assim sucessivamente. Então você não é cheio ainda do Espírito Santo, tá bom? Mas precisa, tá? Precisa buscar o Espírito Santo enquanto ainda resta tempo. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Então preste bem atenção. Qual é a língua estranha que se interpreta? É fácil. É língua de anjo? Não. Não é língua de anjo que se interpreta. Língua que se interpreta é língua nossa nativa. Então, língua que se interpreta, por exemplo, tem dois aqui, tem muita gente visitando de outros países aqui, por exemplo. E Deus tem mensagem de Deus para aquelas pessoas de outros países aqui. E eles querem ouvir a palavra de Deus e não estão conseguindo entender a palavra de Deus. E Deus dá uma língua estranha para aquela pessoa que fala e para os irmãos que ouvem. Mas é uma língua nativa daquela pessoa. Ou se aquele irmão que veio, ele vai pregar a palavra. 2 ou 3 que veio, tem que ser isso ou mais, menos, porque não pode ser muito, um de cada vez ainda. Ele veio falando, mas se não tiver intérprete, ele não tinha nem subir para pregar. Porque ele vai pregar ali e ninguém vai entender nada. Então ele precisa ter um intérprete. Irmãos, ele está pregando isso, isso e isso. Então a pessoa que está em Inglaterra aqui hoje, ele tem uma mensagem de Deus para falar, ele não fala o português. Ele tem uma mensagem de Deus para falar. A primeira coisa que tem, pergunta:
Tem intérprete? Não. Se não tem, não vai se falar. Para quê? Eu vou entender o inglês? Não vou entender. Não vai adiantar nada. Tá? Então, é isso que Paulo quis dizer. Bom, glórias a Deus. A questão de língua de anjo, Paulo disse bem claro, ainda que eu falasse a língua de anjo, tá? Que não há necessidade de falar a língua de anjo. Para quê? Falar a língua de anjo para quê? Você tem esperança de ir para o céu ou quer ir para o céu agora? Porque aquela heresia de todo mundo quer ir para o céu sem morrer existe, né? Igual o irmão estava falando para mim, na Bahia, né? Ele disse para mim que, irmão, que vontade de ir para o céu, né? A pessoa falou que aquela vontade de ir para o céu. Aí no outro dia, deu uma dor de cabeça da pessoa, estava lá pedindo oração para todo mundo, não foi nem trabalhar, pedindo oração para todo mundo. Aí chegou para esse irmão, pediu oração, falou: irmão, ontem você falou que queria ir para o céu, aí eu vou oportunidade, a dor de cabeça já é bom. Não quero ir não, então uma boa oportunidade você ir para o céu agora, porque a dor de cabeça é um bom início. Aí agora ele pulou fora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas, irmãos, eles desconhecem a verdadeira palavra de Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Não se pode afirmar que só falando língua estranha será cheio do Espírito Santo. Não se pode afirmar isso, tá? Não se pode afirmar. Mas é sinal. A Bíblia diz que quem crê no Senhor não corre atrás de sinal. O sinal corre atrás dele. Agora, se você não crê no Senhor, você corre atrás do sinal. Os sinais seguem os que creem. Então você crê no Senhor? Então o sinal vai atrás de você. Você veio para ter um sinal para o seu marido, sua mulher, foi cheio do Espírito Santo porque falou língua estranha? Então você não crê no Senhor. O sinal... Você sabe quando é seu marido, sua mulher cheia do Espírito de Deus? É quando ele e ela têm uma vida abençoada em casa. Quando ele e ela têm uma vida abençoada com os filhos. Isso é cheio do poder de Deus. Isso é cheio do Espírito Santo. Mas falar uma língua aqui dentro do templo aqui. Falar uma língua dentro do templo aqui. E chegar em casa e falar aquela língua perigosa lá. Né? Só porque não deu certo uma coisa, não deu certo outra dentro da casa. E falar uma língua perigosa lá, e começar a xingar, começar a falar isso, falar aquilo, dizer para mim que é cheio do Espírito Santo, isso foi um demônio dentro do templo, disfarçando de cheio do Espírito Santo. Que no Espírito Santo não tem nada, né? Não vou dizer que ele não tem o Espírito Santo sobre ele, isso aí eu não posso falar, porque está sobre ele, mas não dentro dele. Dentro dele está pessoas de testemunho, pessoas que vivem a presença de Deus, tá certo? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Acreditar nisso é alimentar a heresia que procria a mentira. A data do Pentecoste era considerada a famosa festa dos judeus. O Espírito Santo naquele dia veio convencer os homens de seus pecados, dando início à obra da consolação na terra, tá? Porque nós sabemos que o Pai é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo é o Consolador, certo? Louvado seja Deus. Então, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, ele falou, rogou ao Pai, e o Consolador veio e está conosco para sempre. Amém? Glórias a Deus. As tribos dos filhos de Israel, após espiritualizadas, né, anunciavam Cristo ou sumo sacerdote, tá? Então, quando as tribos dos filhos de Israel não eram espiritualizadas, ou território, anunciavam o Messias que iria chegar. Mas quando Jesus morre e a espiritualiza todas as tribos, tornando-se pregadores da verdade, que anunciam o Evangelho eterno, eles anunciam Cristo, o sumo sacerdote. Em alta velocidade, a palavra era pregada para muitas nações. Tiago
o apóstolo do Senhor, saudou-as pelo desempenho em Jerusalém e em toda a Judéia. Os desertados pregavam o Evangelho eterno e o sacerdócio de Cristo era anunciado. Aqueles que ouviam a palavra verdadeira recebiam a nova aliança e muita paz. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispensas, saúde. Agora preste atenção. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos, tem um acentinho no ar, quer dizer, dirigida às 12 tribos que andam dispersas. Vocês notaram que eu estou falando de tribos espirituais? Porque as 12 tribos que não eram espiritualizadas, elas eram locais e não pessoas que locomovem. Se andam dispersas é porque locomovem, então é pessoas. Então essas 12 tribos são pessoas que andam dispersas, quer dizer, anunciando o Evangelho eterno. E ele saudou essas 12 tribos. Então, o que eles fazem? Então, se as 12 tribos espiritualizadas andam dispersas, estão anunciando, o que estamos fazendo hoje, quando volta novamente as 12 tribos, os filhos de Israel. Assim que o Espírito Santo veio até o povo de Deus e começou a operar, os irmãos começaram a anunciar que antes viviam outro sacerdócio. Então os apóstolos, na hora do Pentecoste ali, no dia do Pentecoste, quando saíram do cenáculo, começaram a anunciar: olha, é o seguinte, como vocês sabem que não estamos mentindo, vocês estão ouvindo magnificar o nome de Deus na língua de vocês, que é uma verdade, só que vocês têm que saber uma palavra. Antes nós vivíamos um sacerdócio, que era o sacerdócio transitório, o sacerdócio de Levi. Era um sacerdócio que ele foi criado para ser transitório e não para sempre. Mas agora o sacerdócio de Levi não existe mais. Cristo agora entrou no santuário dos santos, como você já testemunha, rasgou o véu do templo, Ele agora, aquele véu lá, representava o sacerdócio de Levi, agora não é mais. Cristo é de Judá, o sacerdócio agora é de Judá, não é mais o sacerdócio de Levi, e vocês têm que entender isso. E ele, o sacerdócio de Judá, ele é eterno. E Cristo, tornando sumo sacerdote, após vocês terem matado o Senhor, ele tornou sumo sacerdote e é eterno. Agora não é mais Levi, De Levi não existe. E as pessoas aderiram ao sacerdócio de Judá, que é o mesmo sumo sacerdote que nós pregamos aqui. E que a humanidade agora deve fazer o mesmo. A igreja representa o sacerdócio de Levi, ou a antiga aliança. E nós temos que entender isso, vocês têm que entender isso, que precisa pertencer a Judá, o sacerdócio de Judá. Não adianta vocês falar tanto em Jesus, porque os fariseus também falavam, e não aderiu o sacerdócio de Judá, fica continuando o sacerdócio de Levi, não vai adiantar. Vocês sabem o que aconteceu? Todo mundo sabe, os pregadores são bem atualizados nisso. O ano 70 foi um ano cruel, um ano difícil, porque eles levaram até aquele tempo o sacerdócio de Levi, enfeitando, empurrando lá, mas com a barriga, como diz o provérbio, no sacerdócio de Levi. Mas aí, o que Deus permitiu? Que o imperador entrasse e invadisse o templo, matasse todos os sacerdotes, e queimou o templo ainda, acabou com tudo. Por quê? Porque não era o sacerdócio de Levi mais, era o sacerdócio de Judá. Então, meus irmãos, é o que nós estamos vendo e presenciando em todo momento, tá certo? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Assim que o Espírito Santo veio até o povo de Deus e começou a operar, os irmãos começaram a anunciar que antes viviam outro sacerdócio,
A tribo de Levi não era mais responsável pelo templo. Judá tornou-se tribo sacerdotal. Tá? É compreensível que na mensagem de Pedro, embora bastante extensa, dissera a origem do sacerdócio de Judá. Sabemos que tudo começou com João Batista batizando o Senhor no Jordão. Tá? Ao deixar as águas, ele não era mais o filho de Maria, mas o sacerdote. Tá? Preste bem atenção, você não precisar disso. Tá? Não sei hoje, não sei semana que vem, daqui 1 ano, 2 anos, preste bem atenção. 3 anos e meio, o mestre anunciou o Evangelho do Reino, o Eterno. Na sua morte, sucedeu o brado no sangrento madeiro, se tornando o sumo sacerdote. Então vocês veem que no madeiro ele deu um brado. Ali começou a grande obra sacerdotal de Judá, e hoje aderimos esse sacerdócio. Vamos ver aqui o versículo em Hebreus capítulo 7, versículo 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, o nosso Senhor procedeu de Judá, e nunca Moisés falou de sacerdócio. Por quê? Porque o tempo do transitório é aquele. Não existe você estar vivendo, está começando ali o transitório ali, está começando aquela tribo de Levi transitório, e você fala, olha gente, a tribo de Judá vai ser... Não tem necessidade disso. Por isso que Moisés nunca falou disso. Né? Naquele lugar, a nova aliança, que era antiga, passou a se chamar Novo Pacto. Nesse período, o Senhor destituiu a lei ismaelita. Tá? Por isso que fala religião, tá? Religar. Por isso que fala isso, viu? Porque quando o Senhor quebrou a lei ismaelita, então às vezes 25 eles ligaram novamente, deu o nome de religação ou religião, tanto faz. Por isso que ele religou novamente, porque o Senhor tinha quebrado o vínculo com o ismaelismo, mas aí ligou o ismaelismo de novo. Nesse período, o Senhor destituiu a lei ismaelita que predominava naquela nação, chamando-a de lei maldita. A partir daí, apenas os mandamentos foram considerados sagrados, o que os irmãos passaram a pregar com muita frequência. Tá? Então os irmãos começaram a anunciar os mandamentos sagrados. Bom? Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí, amados irmãos, vocês sabem que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tá? Agora, tem que engolir que Deus deu lei para Moisés, como eles colocaram lá, lei de Moisés, não sei o quê. Tem que engolir isso, não é fácil, né? É o que eles costumam dizer, né? Que Jesus é bom, o Pai não presta. Jesus perdoa e o Pai é carrasco. Então, Jesus quebrou a maldição da lei e o Pai deu a lei, né? Então fica nesse negócio aí. As pessoas esquecem que Bíblia é uma coisa, Escritura é outra. A Escritura é a carta magna de Deus. A Bíblia, carta magna de Constantino, e contém a Escritura. O que é Bíblia? Para qualquer pessoa que não tem nenhum entendimento cultural, ele pode saber o que é uma Bíblia. Uma coleção, uma biblioteca de livros. Livros estes que contêm frases clandestinas, que podem ser capturadas e colocadas no meio. E o que é uma escritura sagrada? É um livro santo de Deus, que não há erros, não há contradição, tá? Não há nada de errado nisso. Mas a Bíblia é diferente, tá? Então, eles erram falar a palavra Bíblia,
Não. Agora, se falar de escritura sagrada que foi adulterada, então não pode. A escritura sagrada não é adulterada. É adulterada a Bíblia, tá? Que é uma biblioteca composta de vários livros. Em 325 foi feito isso, tá? Então não misture uma coisa com outra. Vamos falarmos o restante desses argumentos para concluirmos. Não foi argumento infundado que quase 3.000 almas foram convencidas pelo Espírito Santo ao receberem Jesus, o sumo sacerdote. O glorioso Espírito de Deus não convence espontaneamente, mas faz as pessoas entenderem a mensagem bíblica. Desde o Pentecoste, os que se converteram a Cristo, o sumo sacerdote, tornaram tribos dos filhos de Israel espirituais, tá? Então todas aquelas 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, elas deixaram de ser o tradicional judeu e tornaram-se tribos dos filhos de Israel espiritualizadas, tá? Tanto que foram perseguidas por não fazerem parte do sacerdócio levítico, tá? Então todos que faziam parte do sacerdócio levítico tinham apoio do sacerdócio levítico, e todos que faziam parte do sacerdócio de Judá eram perseguidos, maltratados e até mesmo mortos, tá? Por quê? Porque fazia parte de outro sacerdócio. Todos eram conhecidos dessa forma. Os anos se passaram, a palavra era dita de boca em boca. Mesmo assim, nunca se perderam. Após a morte dos sacerdotes, aproximadamente o ano 70 depois de Cristo, começaram a escrever os feitos do Senhor nos livros conhecidos e outros que não temos acesso. A escrita do Novo Testamento se deu entre 73 depois de Cristo a 103 depois de Cristo. Então, os 27 livros está aqui na Bíblia e outros que não estão na Bíblia, todos eles foram escritos no espaço de 73 a 103, tá? Então essas foram as palavras do Senhor acerca do Pentecoste, o que é bíblico dizer e o que é heresia falar. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai poderoso, nós te agradecemos pelo poder da Tua palavra, Senhor, pela Sua bondade, Seu grande e precioso amor celestial, em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno. Eu te peço misericórdia, meu Pai. Tome em Tuas mãos, Senhor. Eu te apresento cada um dos Teus filhos, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. Amém e amém.